nos fala muito sobre o poder das palavras. O Senhor, Ele nos diz que na nossa boca está a vida, está a morte. A Bíblia diz que nós devemos cuidar muito com aquilo que sai da nossa boca. A Bíblia diz que não saia da sua boca nenhuma palavra frívola, porque pelas tuas palavras nós seremos condenados, ou pelas nossas palavras nós seremos justificados. Então, algo muito grande nisso. Apesar, irmãos, de você já ter ouvido falar muitas vezes sobre o poder da palavra, apesar de você já ter lido, Jesus ter falado muito sobre isso, é importante falar, porque na prática, amados, nós falamos errado. E a Bíblia nos mostra que a nossa língua é como um leme de um navio. Então, o navio ele é tão grande e o leme tão pequeno, mas é o leme que define a direção do navio. Para onde o navio vai, qual o destino do navio, é o leme. Então, Jesus, ele fala isso, que a nossa língua é como um leme. Ela é tão pequena, mas ela define o destino da nossa vida. Ela nos mostra aonde nós iremos chegar, é através das nossas palavras. Então, se você é uma pessoa que fala de doença, você não vai viver saudável. Se você fala em escassez, você não vai viver em prosperidade. Se você só fala em derrotas, não vai viver vitorioso. Por isso, amados, quantas vezes nós ensinamos a falar correto, a falar aquilo que a Bíblia está falando, mas acontece que, como mesmo o Tiago disse, que o homem de coração dobre, ele não alcança nada. Ele diz, inconstante em todos os teus caminhos. Porque acaba um culto de domingo como esse, nós começamos a falar correto, começamos a falar as promessas de Deus, a palavra de Deus, mas aí quando chega no meio da semana, distraído, nós começamos a falar as palavras do diabo. Porque o diabo, amados, quando ele fala na vida de uma pessoa, ele sempre fala, você não vai conseguir, você é um fracasso, você é uma derrota. Ele xinga a pessoa, ele fala tantas coisas, e aí sem querer, a pessoa, às vezes vem os pensamentos que o diabo coloca, ela começa a falar derrotas. E aí quando ela começa a falar derrota, ela vira o leme da vida dela, para o destino que o diabo planejou. Aí chega no domingo, ela começa a falar vitória, aí vai para onde o Senhor tem planejado, mas aí ela fala que fica desse jeito, e o Senhor diz, homem de coração dobre, não pensa que vai chegar a algum lugar, que vai alcançar alguma coisa. Por quê, amados? Nós estamos bagunçando a nossa vida, nós estamos bagunçando o nosso futuro, nós estamos dando destinos. Eu vi que uma irmã, ela falou num culto lá em Fortaleza, e ela falando, olha, meu marido, isso é tão verdade, porque meu marido, ele era acostumado a falar que ele ia morrer na legalidade. A gente ia passar a pista e fala, não, vou passar na faixa, vou passar no semáforo, que eu vou morrer na legalidade. E ela falou que ele passou a vida falando isso. E uma vez, ele estava passando na pista, e ele falou, não, vou passar lá na faixa, eu vou morrer na legalidade. E o filho dele, adolescente, ele passou atrás, quando ele estava chegando perto da calçada, o ônibus passou por cima dele. Ele morreu na legalidade, do jeito que ele falou. Ele atraiu isso, porque as nossas palavras, elas têm poder. As nossas palavras, elas dizem o que vai acontecer com a nossa vida. A Bíblia diz que o povo de Israel, o Senhor tinha planos com ele, porque Deus, irmãos, Ele tem planos com todos nós. A Bíblia diz que quando nós ainda era uma massa informe no ventre da nossa mãe, Deus já tinha escrito todos os nossos dias. O Senhor já tinha planejado. Você acha que Deus planejou e escreveu uma vida de fracasso, de derrota, caído, fraco, só anda em sofrimento, em doença, em dívida? Não, irmãos. Mas por que isso acontece? Grande parte é pelas tuas palavras. É aquilo que você confessa. Você nem sabe, mas você tem pesado o seu destino. Você tem pesado a sua vida. É quando você fala, esse chefe só fica me perseguindo. Aí aumenta a perseguição. Esse meu filho só dá trabalho. Aí o filho começa a dar mais trabalho. E aí o Senhor, quando o Senhor
povo, e Deus queria conduzi-los à terra prometida. E aí o Senhor vai com um braço forte, te mostra todas aquelas pragas do rio, das águas virando sangue, dos piolhos, das trevas, de tudo que o Senhor fez ali. O Senhor esmagou o Egito. Por último, as mortes dos primogênitos. O exército do Egito tentou seguir eles, e lá no Mar Vermelho o Senhor destruiu eles. Então era a nação mais poderosa, e Deus mostrou como Deus amava Israel e como Deus era poderoso contra os inimigos. Então isso aqui já era uma garantia: nós vamos vencer. E o Senhor falou: estou tirando vocês daqui para a terra que manda leite e mel, para a terra abençoada, a terra que eu prometi a Abraão. Eram estes os planos de Deus. Mas quando eles chegaram lá, na terra prometida, em Cades Barnea, próxima à terra, que Moisés enviou 12 espias, a Bíblia diz que eles passaram 40 dias lá, e quando eles trouxeram o relatório, 10 deles, de 12, eles tinham um relatório negativo. Eles falaram: olha, esse povo aqui, a terra é boa, mas não é para nós. Esse povo aqui devora os seus habitantes. Essa terra aqui não é para nós. Nós somos como gafanhotos, eles são como gigantes. Nós não podemos possuí-la. É melhor morrer no deserto. E aí, 2 deles falaram: não, essa terra é boa, as casas já estão construídas, Deus já nos deu a casa, tem vinha, é a terra que manda leite e mel, é nossa, e Deus está conosco, nós vamos comer como pão. Aí eu te pergunto, amados, quem eles ouviram? A maioria, irmãos, das pessoas volta-se para a incredulidade. De 12, 10 era o relatório negativo, porque isso é o retrato do mundo. A maioria de 10 pessoas, de 12 aqui, ou no mundo, 10, 80% ou mais, vai voltar-se para a incredulidade, para aquilo que é negativo, para aquilo que é maligno, para aquilo que o diabo está falando. Observa as conversas. E o que atrai as pessoas não é quem está falando de vitória, porque Josué e Caleb estavam falando de vitória, eles pegaram foi pedra. Eles queriam ouvir, era de derrota, era de que eles eram gafanhotos, é que a terra não era para eles, que eles não podiam possuir. É isso que dá audiência, é isso que dá ibope. Olha aí na televisão, o que dá ibope. Olha o jornal. O jornal, irmãos, não fala de vitória, ele fala dos acidentes, dos terremotos, de quantos morreu no incêndio, no avião que caiu, no trem que bateu, no ônibus que capotou, na epidemia, nas doenças, na corrupção, naquele que fez isso. É isso que dá ibope. Agora pega, começa a falar de alguém que está tendo vitória. Vê se alguém vai assistir o jornal. Eu não digo do mundo não, irmãos, eu digo nós mesmos. Olha os vídeos no YouTube. Pega hoje, chega em casa e fala assim: eu vou fazer um vídeo falando que Deus é bom. Faz esse vídeo e coloca lá. Você vai ver quantas visualizações. É umas 3, que é as tuas mesmo, que você fica olhando para ver se alguém fica contando. Agora vai lá e coloca assim: Aline Barros traiu o marido. Toma! Meu irmão, 5 milhões em uma semana de visualização. Porque é isso que o pessoal quer ver, irmãos. É palavras de derrota, é aquilo que não presta. Se você fala de bom, amado, não tem visualização. E aí eu te digo, você está falando o que Deus está fazendo ou o que o diabo está fazendo? Porque se eu começo a falar aqui do ânus, que o ânus prega, o ânus faz célula, o ânus é trabalhador, é estudioso, eu vou estar honrando a ele. Se eu estou falando o que o diabo está fazendo, eu estou honrando o diabo. Estou falando de doença, de terremoto, estou falando de morte, eu estou honrando a ele. Mas quantos têm honrado a Deus? Quantas coisas que Deus fez para nós, só esse ano de 2024, mas quando fala: pastor, eu quero contar um testemunho que Deus fez na minha vida essa semana. Quantas coisas Deus tem feito, mas nós não testemunhamos, nem na igreja, nem entre os nossos amigos. Não, irmão, não falamos o que Deus está fazendo. E as nossas palavras têm poder. A Bíblia diz, o Senhor disse para eles: olha, do jeito que vocês falaram, vai acontecer. Vocês falaram que não podiam possuir essa terra, vocês não vão entrar nela. Vocês falaram que vocês iam morrer no deserto, vocês vão morrer no deserto.
exceto Josué e Caleb, porque eles falaram que podia possuir, eles vão possuir. Eles falaram que ia entrar, eles vão entrar. Então, aquilo que você fala, está dizendo o que vai acontecer contigo. Ah, pastor, mas essa é a realidade. É a realidade que você vê, não é a realidade do céu. Olha para a realidade do céu, amados. O Senhor disse para Jeremias: Jeremias, antes de você nascer, eu te escolhi, e para profeta das nações eu te envio. Irmão, Jeremias, ele estava sendo chamado para ser uma autoridade no tempo dele, na geração dele, do jeito que Moisés foi na geração dele, do mesmo jeito que Samuel foi na geração dele, do mesmo jeito que Elias foi na geração dele, ou Isaías. Deus está falando: Jeremias, nesta geração você é uma autoridade. Eu te levantei não só para Israel, mas para as nações. Eu te enviei. A tua palavra, ela vai ter poder. É como um martelo que esmiuça a pedra. Há poder em você. E Jeremias disse: Senhor, mas eu sou novo, eu não sei falar. O Senhor disse: Jeremias, não diga eu sou novo. O Senhor não disse que Jeremias não era novo, porque de fato ele era novo, mas o Senhor disse: não diga que você é novo. Irmão, isso é muito poderoso. Você não vai falar o que você está vendo. Se Jeremias começar a falar eu sou novo, ele ia se sentir imaturo, ele ia ficar covarde diante de autoridades, diante de reis, diante de generais, diante do povo. O Senhor, não diga que você é novo, porque é eu que te chamei, é eu que te enviei. Não fala o que você está vendo, não fala o que você acha, os teus pensamentos, porque se você não fala os pensamentos, eles já nascem mortos, amado. Não fica falando o que você está pensando ou o que você está vendo. Eu estava pregando numa igreja, e aí eu sempre que eu prego lá, tem um irmão lá, que a gente é muito amigo, e aí ele sempre fala do Covid, porque ele ficou internado, ele ficou na UTI, e de lá para cá, ele, quando a gente começa a falar, eu tenho uma dor na perna, é decorrência do Covid. Ah, na coluna, decorrência do Covid. Ah, eu não consigo lembrar as coisas direito por causa do Covid. Eu já nem lembrava mais desse Covid, eu estava terminando de pregar, fui conversar com ele conversando comigo. Ele é um cara assim inteligente, professor universitário, é síndico do prédio dele, é militar, um cargo alto. E ele olhando para mim, ele falou, a gente conversando, aí uma palavra sumiu da cabeça dele. Que às vezes eu estou pregando aqui, também some a palavra, eu jogo outra, que era o que ele devia ter feito. Aí ele olhou para mim e falou, porque por causa do Covid, eu tenho problema na memória. Bom, quando ele falou isso, veio um poder assim, maligno nele, que eu vi ele mudando a expressão dele. Ele, forte, né? Ele ficou igual um velhinho, ficou balançando a cabeça assim, e eu fico olhando para ele. Ele começou a conversar e começou a gaguejar. E aí ele vinha falando, esquecendo de novo outra palavra, esquecendo e falou, é o Covid, eu estou perdendo a memória. Eu fico olhando assim, fui conversar com outras pessoas, porque poder, ele começa a falar, aquilo vai atraindo sobre a vida dele. Eu não posso possuir, não vai possuir. Eu não tenho memória, você não tem memória. Começa o tempo de gaguejar, eu já fico gripado, eu já fico doente, eu não consigo. É isso que você está atraindo, amados. Aquilo que está vindo, coloca um zip na sua boca, se são pensamentos do inferno. Quantas pessoas às vezes são tolerantes e até generosas com as pessoas de fora? A pessoa olha assim, o cabelo dela é bonito, a família dela é boa, o emprego, o corpo e etc. Mas consigo, às vezes é muito dura. A pessoa, principalmente as mulheres, ela vai olhar no espelho, e aí todo dia que ela olha, ela fica vendo, isso aqui tá fundo, isso aqui tá, que nem a Marlene disse uma palavra, derretendo. Eu nunca tinha visto essa palavra. É novo isso, né? Derretendo. O corpo da pessoa vai derretendo, vai descendo, né? Falta aqui, sobra acolá. Quanto mais você olha e fala isso, mais velho, mais derretendo vai ficando, mais gordo, mais tudo, irmão. Você vai falando, você vai atraindo. O pastor Joel Walsh, ele contou que quando ele era novo, ele estudando lá na escola, tinha um rapaz que era aqueles, nos Estados Unidos, aqueles atletas
que as meninas, né, ficam atrás, joga isso, aquilo, forte, alto. E quando o Joash perguntava para ele, e aí, como você está? Ele falou, toda vez ele falava isso, brincando. Eu estou caminhando, né, para o meu futuro, ficando velho, gordo e careca. Todo dia ele falava isso, irmãos, por anos. Não sei quantos anos ele deve ter falado, não era só com o Joash que ele falava isso. E aí, os anos passados, o Joash se tornou o pastor mais importante nos Estados Unidos. Você olha para ele, você não sabe nem a idade dele, porque parece que cada dia ele está mais novo, aquele brilho do Espírito Santo. E um dia ele estava no shopping, e aí veio um velho falar com ele. E falou, rapaz, nós somos amigos, a gente estudou juntos, a gente era os melhores amigos na escola. Ele ficou olhando, ele não conseguia saber quem era. E ele falou, só aquele rapaz. Ele estava velho, muito velho, gordo, careca, aquela expressão mesmo de idoso. Por quê? As palavras que você fala, elas têm poder sobre a tua vida. Então, o que você está falando, irmãos, você está atraindo isso. Quando você fala que só anda cansado, eu lembro em 2014, que quando eu fui me perceber, eu estava falando muito, eu estou cansado, estava dormindo muito pouco, e aí eu ia para o trabalho, eu já acordava falando, eu estou cansado, o despertador tocava, eu estou cansado. Eu chegava no trabalho, eu abria a porta do carro, eu olhava, era daqui naquele portão ali, mas até lá eu ficava falando, estou cansado, estou cansado, estou cansado. Aí eu ia comer, às vezes eu ia para o mar, aí o tio Marco falou isso, está percebendo? Tanto que você está falando, eu estou cansado, e cada vez eu estava ficando mais cansado, irmão, eu estava para morrer, diante eu estava aí, então cuide do que você fala, e coloca um guarda na sua boca. O Senhor, amados, eu contei aqui um dia desse, mas vou repetir, testemunho a gente tem que repetir, que em novembro, quando eu fui fazer aquela mini cirurgia para tirar aquela pedra dos rins, e aí coloquei um catéter J, quando o médico falou que era para colocar, resumindo a história, falei, tudo bem, porque eu não ia pregar no domingo, era o congresso de jovens, falei, vai ser um tempo sabático aqui, que eu vou ficar lendo muita Bíblia, orando, vai ser um tempo bom. E aí foi, a semana maravilhosa, sem pressão, orando muito, adorando, lá. Aí quando foi na sexta, o pessoal da Unigreja me mandou um áudio falando, pastor, vem tomar um café da manhã aqui no templo, naquele templo lá, porque o Edir Macedo vai estar aqui. Vamos lá tomar um café da manhã com ele. Eu falei, não, irmão, estou de atestado. Aí quando foi mais tarde, um outro amigo meu falou, pastor Edmilson, vamos almoçar com o deputado X amanhã? Aí eu falei, não, irmão, porque eu estou de atestado. Eu falei, o que é? Aí ele me mandou um áudio. Ele falou, pastor Edmilson, eu nunca mais quero colocar isso em mim. Esse catéter J, rapaz, mas eu sofri tanto, mas eu senti tanta dor que eu mordi a fronha, rapaz, mas eu sofri demais. E ele começou a falar, e tudo, 2 áudios que ele me mandou, mais. Aí eu peguei aquilo, mostrei para Marley, e aí eu fui procurar na internet, só o pessoal falando de sofrimento, de dor. E aí eu conversando com ela sobre aquilo, irmão, quando eu comecei a dar crédito a isso, foram os 2 dias que eu mais senti dor. Eu comecei a sentir muita dor. Já tinha passado assim, não era mais para sentir, comecei a sentir muita dor. E aí um dia à noite, eu estou lá, todo mundo já estava dormindo, eu estava lá na minha mesa, lendo minha Bíblia. E aí eu estou lá, de madrugada, aquele silêncio. Aí o Espírito Santo, comecei a falar com Deus, o Espírito Santo veio com uma palavra de autoridade. Mas não era passando a mão na cabeça, eu vou te curar, cuidado, dó de você, não. O Espírito Santo me repreendeu. Mas foi uma palavra, você sabe aquela palavra de autoridade que você escuta. E ele começou a falar comigo. E ele falou, olha, não dá crédito à doença. Por que você está enfatizando o diabo? Enfatizando, falando, remoendo essa doença. E aí ele me levou lá para Davi. Falou, Davi, ele não deu crédito, ele não enfatizou, ele não ficou falando de Golias. Quem ficava falando de Golias era Saul, do exército de Israel. E quanto mais ele ficava falando do tamanho do capacete, do peso do capacete de Golias, do tamanho da espada, da altura dele, de quanto ele tinha nos pés, mais Golias ia ficando forte, e mais ele ia ficando pequeno.
mais Golias ia ganhando poder e mais ia esmagando ele. Davi, ele não falou sobre Golias, ele falou foi sobre mim. E ele falou, o que Davi falou aconteceu. Davi falou para Golias, eu vou arrancar a tua cabeça, eu vou dar para as aves do céu, eu vou lutar contra você não com espada, não com escudo, porque a minha batalha ela vem do Senhor dos exércitos. Ele não usou espada, ele não usou escudo, ele arrancou a cabeça de Golias e ele deu para as aves do céu. Do jeito que ele falou, aconteceu. Glória a Deus, daquele dia em diante, irmão, Deus é testemunho. Eu nunca mais falei de doença, nunca mais saiu. Tem um guarda na minha boca. Eu não falo o que o diabo está fazendo, irmão. Eu não dou crédito a ele, porque ele mexe, ele fala, mas quando você não dá crédito, ele vai embora. Você tem que falar o que Jesus está fazendo. Eu vou arrancar a cabeça dele, eu vou dar para as aves do céu. O que você tem que falar a respeito do teu futuro, o que você tem que falar a respeito da tua saúde, a respeito do teu dinheiro, é o salário que não dá para nada, é o emprego, é a escassez. Você tem que falar, eu não consigo vencer isso, eu sou indisciplinado, eu começo e não termino. O que tem saído da sua boca? Coloca um guarda, porque na minha boca tem um guarda. Quando eu falo uma besteira, na hora você está pancada e chega assim, falei besteira. Tem um guarda, coloca um guarda na sua boca. A Bíblia diz que pelas nossas palavras nós somos apunhados. O Senhor, Ele fala, não sai da sua boca nenhuma palavra dor, mas antes aquela que seja para edificação. Então não entre em fofoca, mas porque isso é palavra dor, maledicência. Não, mas é verdade, mas é para falar mal de alguém, nem que for verdade, não fala. E não busque querer saber se você não faz parte do problema e nem da solução. Não queira saber, não. Nenhuma palavra que não seja para edificação. Nada, não se mete nisso, porque você está pesando a sua vida, você está pesando o seu futuro. Um provérbio diz que na boca de uns a palavra é como uma espada que fere, mas na boca do sábio como um remédio. Tem pessoas, amados, que a boca dela é para ferir, ela consegue machucar a pessoa. Tinha uma irmã tinha uma mulher que vinha aqui na igreja, ela ficou muito tempo aqui, mas nunca foi crente. Uma vez ela me falou que ela estava tendo um relacionamento com um rapaz que nas Casas Bahia, e ela chegou falando que ele falou que ia passar lá para buscar ela, mas ele terminou tarde de trabalho, não deu tempo, e ela foi lá nas Casas Bahia, e ela xingou ele tudo que foi novo. E ela falou, acho que ela tinha só uma semana com ele: você é um lixo, você é um pobre, você é um vendedor, você não tem carro. Irmão, o que ela falou para mim, eu creio que ela minimizou, é a palavra do próprio diabo falando na boca dela, que aquilo ali pesou na vida do homem, pesou na vida dela, porque as tuas palavras, ela pode ser uma espada e ela vai ferir pessoas. Mesmo que uma pessoa fale, a palavra dos outros que me atinge, ela atinge na alma, e aquilo ali vai atrapalhar a vida daquela pessoa, se não houver uma cura. Então você está sendo um instrumento do diabo contra o Filho de Deus, que é a imagem e semelhança de Deus, falando palavras, às vezes na briga de um relacionamento, marido que fala com esposa que fala com o marido, briga de acabar a amizade, fala aquelas palavras duras. Não, amados, que a tua boca não seja uma espada. Ou o pai que fala com o filho, às vezes o pai chega do trabalho e o filho ainda está dormindo. Isso é um vagabundo, isso não vai prestar, isso não vai ser ninguém. E a filha que chega, às vezes arruma um namorado, isso vai ser uma vagabunda, isso vai ser uma prostituta, seu vagabundo, seu drogado. Irmão, tuas palavras, ela está definindo o futuro. Se não houver uma libertação mesmo, uma cura de Jesus na vida daquela pessoa que escuta, tua palavra está sendo uma espada, amados. Não fale palavras de morte. Quantas vezes a gente tem a oportunidade de falar uma palavra que o diabo coloca? Não vou falar isso, porque minha boca é uma fonte de bênção e não de maldição. Seja daqueles que edificam. Glória a Deus, quando a pessoa conversa contigo, ela sai para cima e não para baixo. Então, às vezes eu converso com a pastora Kay, e uma vez
Sempre ela fala que sai muito animado quando conversa comigo. Uma vez a gente terminou de conversar, eu falei, pastor, vamos em tal conferência, vai em tal conferência que ali deixa a gente voando. Ela falou, pastor Edmilson, ela me chama só de Edmilson, Edmilson, eu saio voando. É quando eu converso contigo. Naquele dia a gente conversou umas 4 horas. Eu falando para ela, pastor, você é a pessoa, na minha visão, que prega melhor das mulheres aqui no Brasil. Irmão, quando eu falando sinceramente, ela começou a chorar. E ela chorou tanto, que foi uma tarde de cura. Porque ela falou, eu não me vejo assim. Eu me vejo a menor de todas. Porque quando eu era criança, eu era bem gordinho. E o pessoal falava isso. E aí eu te vejo pregando. Eu vejo o pastor Alain, e etc. Eu me sinto. E aí eu comecei a falar, amados. Porque a nossa palavra é para levantar, é para edificar pessoas. Não sai nenhuma palavra torpe da sua boca. A Bíblia diz que da nossa boca é como uma chama, como um fogo, que ela inflama todo o nosso corpo, todo o nosso destino, toda a natureza. E ela é inflamada pelo inferno. O inferno, ele pega praças, ele pega faíscas e coloca na boca de pessoas para incendiar, para falar mal. Mas a Bíblia diz, na boca a morte e a vida. A morte, sim, a maioria usa a morte, mas a Bíblia diz também a vida. Então começa a liberar a vida. Libera a vida sobre o teu corpo. Estou ficando cada vez mais forte. Estou ficando cada vez com mais vigor. Eu sou mais próximo. Estou cada vez com mais abundância. Olha o tanto de dinheiro que está sobrando. Eu sou frutífero. A minha família é uma bênção. O meu emprego, o meu casamento começa a liberar a vida. Porque antes de acontecer, primeiro você tem que confessar. Jesus, antes de curar aquela mulher que estava de 8 anos inclinada, o Senhor disse, mulher, seja livre deste mal, seja curada. Aí depois ele tocou nela. Primeiro, ele liberou vida. Então, pega hoje, irmãos, e começa a liberar a vida. Todo dia. Libera a vida. Libera a vida. Semana passada eu estava dirigindo e eu vi um motoqueiro e na camisa dele estava escrito, na jaqueta dele, Hells Angels. Aí eu lembrei daquele testemunho que eu já contei aqui, mas que encaixa muito, porque às vezes a gente é como a mãe dele, que é crente, ora, mas não tem acontecido. Esse irmão, ele contou esse testemunho, ele era dessa gangue, vou chamar de gangue, porque ele faz muita coisa errada, como eu já vi aí na notícia, de tráfico, de morte, de estupros. E ele era do Hells Angels, que significa anjos do inferno. E ele com aquele cabelão motoqueiro, e a mãe dele crente, orando por ele de noite. E ele não se convertia. E quando ele chegava, ela passava a noite inteira acordada. Quando ele chegava de madrugada, ela falava, passei a noite acordada, onde você está? Você vai morrer com isso aí, você não se conserta, você é isso, você é aquilo. E ela pegava e enchia a casa de versículo. Ele disse que até nas cuecas dele ela colocava versículo, falando de Deus. E aquilo cada vez afastava ele mais da igreja. Eu vou sentir a ojeriza da igreja. Porque a mãe dele sempre aquela sofrimento, oração, falando dele. Aí um dia, anos que ela estava orando, alguém ensinou ela o princípio de fé. E falou, irmã, ao invés de você ficar só nessa lamúria aí, creia que Jesus vai libertar. Começa a orar crendo que Jesus já libertou. E uma vez você crê, você começa a agradecer e glorificar a Deus. E ela creu, ela orou. Quando ela sentiu no espírito dela que ele estava salvo, ela começou a louvar a Deus. E ela falou, já que ele é salvo, eu não preciso passar a madrugada inteira acordado, porque ele já é crente, ele já é salvo, eu vou dormir. E ela ficava cantando, louvando, e ele foi vendo as mudanças nela. Ela já não estava mais com ansiedade, ela estava feliz, alegre. E aí, ela orando a Deus, ali agradecendo, mas ela falou, Senhor, eu já sei que ele é salvo, mas eu tenho dificuldade de ver por causa desse cabelão dele, dessa barbona. Aí o Senhor disse para ela, olha, ele é Moisés. Esse cabelão, essa barbona, é como Moisés, ele vai libertar o povo. E aí ela começou a declarar, ele é Moisés. Então toda vez que ele chegava lá, Moisés, vem almoçar, Moisés, vem lanchar. Mãe, eu não sou Moisés não, eu sou um Hells Angels, eu sou um anjo do inferno, não, você é Moisés. Ele disse 2 semanas que ela mudou a oração, 2 semanas que ela começou
estava correndo ali da polícia, os céus ali, aquele negócio, e eles querem me matar. Ele falou que ele sentiu um peso tão grande do inferno, achando. Ele falou, vou morrer, eu vou pro inferno. E ele correu com a cabine telefônica, e ele ligou para a mãe dele, mãe, eu estou morrendo, eu vou pro inferno, como é que eu faço? Eles vão me matar. Ela falou, você não vai morrer não, você é escolhido, você é Moisés. Mãe, como é que eu faço para me libertar disso? Aceita Jesus. Como que eu aceito? Repete comigo essa oração e recebeu Jesus. E agora, mãe? Agora vem para casa. Mas eles não vão me matar não. O sangue do Senhor acampa ao redor de você, Ele te guarda, Ele te protege. Pode voltar para casa. E ele voltou. E nunca mais ele foi para os céus, gente. Agora, ele prega nos presídios. Você vê na internet, ele prega nos presídios, pregando nas escolas, sendo instrumento de Deus para tirar as pessoas do cativeiro e levando para a terra prometida. Um grande Moisés, um grande libertador, glória a Deus, que tem impactado a geração dele. Então, aquilo que você declara, aquilo que você fala, aquilo que você fica meditando, aquilo que você fica cantando. Irmão, quando eu vou tomar banho, eu coloco só músicas de alegria, de fala de vitória. Pisou na cabeça do diabo, tomou de volta aquilo que é meu. Você está tomando banho e se alegrando na presença do Senhor. Você está cantando, você está escutando palavras que edificam. De um irmão que ele ia para o trabalho todo dia, ouvindo o jornal, só falando de morte, só falando de derrota. Ele chegava no trabalho com aquela cara feia, amarga, ninguém gostava dele. 20 anos fazendo isso. Um dia ele pegou um programa evangélico, passando lá, ele começou a escutar todo dia um programa evangélico. Ele chegava no trabalho, cantando, louvando a Deus. O semblante mudou, a vida mudou, porque aquilo que entrava, ele começou a declarar: glória a Deus.